Existem certos momentos na história que são um ponto final, o fim definitivo de uma era. E a queda de Jerusalém, com certeza, é um desses momentos. Para a gente entender como é que tudo aconteceu, nossa análise de hoje vai mergulhar fundo no relato do capítulo 52 de Jeremias, um documento que descreve, passo a passo, o colapso de uma nação inteira. E tudo começa com uma única decisão. Uma frase, que basicamente desencadeia uma avalanche de consequências. O rei Zedequias de Judá resolve desafiar ninguém menos que a maior potência da época, o Império da Babilônia. É um ato de rebelião que vai, infelizmente, selar o destino do seu povo e da sua cidade. Claro, uma rebelião dessas não ia passar em branco. A resposta do rei Nabucodonosor foi imediata e avassaladora. Ele simplesmente mobilizou todo o seu exército e marchou direto para Jerusalém com um objetivo muito claro: cercar a cidade e sufocá-la até a rendição, sem negociação. E olha, isso não foi uma batalha rápida, não. O que a gente vê aqui é um estrangulamento lento e metódico. O cerco durou mais de 2 anos. Pensa só, no 9º ano do reinado de Zedequias, o exército chega e isola a cidade. Durante o 10º ano inteiro, Jerusalém fica ali, sitiada. É só no 11º ano que as defesas finalmente não aguentam mais. É uma pressão constante, implacável. Dentro dos muros, o resultado de um cerco tão longo é um só: a fome. O relato é brutalmente direto, né? Diz simplesmente que não tinha mais pão para o povo. Esse é o custo humano da guerra. A fome acaba com a população, enfraquece os soldados e faz com que a queda da cidade seja só uma questão de tempo. Com o povo morrendo de fome e as defesas em frangalhos, o inevitável acontece. Uma brecha se abre nas muralhas de Jerusalém, e o que vem a seguir é o caos total, com uma tentativa desesperada do rei e dos seus homens de fugir no meio da noite. A sequência dos fatos é bem rápida e decisiva. A muralha cede e o rei foge com seus soldados. Mas a perseguição babilônica é implacável. Zedequias é alcançado e capturado nas planícies de Jericó. E aqui tem um detalhe bem revelador: o seu próprio exército se dispersa, abandona o rei à própria sorte. Uma vez capturado, Zedequias é levado à presença de Nabucodonosor. Ele não chega ali como um rei para negociar a paz de jeito nenhum. Ele chega como um rebelde derrotado, só esperando para ouvir seu julgamento e sua sentença. E a sentença foi de uma crueldade calculada, feita não só para aniquilar o rei, mas toda a sua linhagem. Primeiro, os filhos dele são executados na sua frente, junto com todos os nobres. Depois, os seus olhos são vazados. A última coisa que Zedequias viu na vida foi a morte dos seus herdeiros. Depois disso, acorrentado, ele é levado para a Babilônia para morrer na prisão. Mas o fim do rei foi só o começo da destruição. Um mês depois, chega em Jerusalém um cara chamado Nebuzaradã, o capitão da guarda babilônica. E a missão dele era bem clara: aniquilação completa e sistemática da capital rebelde. O objetivo aqui era óbvio: apagar a identidade da nação. O templo, que era o coração religioso e cultural, incendiado. O palácio real, o centro político, também. Todas as casas importantes, queimadas. E para completar, as muralhas da cidade foram derrubadas para garantir que ela nunca mais pudesse se defender. Foi a desintegração total de uma capital. Antes do fogo veio o saque. O templo foi completamente esvaziado de seus tesouros. As famosas colunas de bronze, aquele tanque imenso conhecido como Mar de Bronze, incontáveis utensílios, tudo, absolutamente tudo foi levado. O texto até menciona que a quantidade de bronze era tanta que era incalculável. Toda a riqueza sagrada e cultural foi embora. Com a cidade em ruínas e seus tesouros saqueados, faltava o passo final: o deslocamento da população. Esse é o começo do famoso exílio babilônico, um evento que iria redefinir a identidade do povo de Judá para sempre. E o exílio não aconteceu de uma vez só. Foi um processo deliberado, feito em pelo menos 3 grandes ondas de deportação ao longo de vários anos. A população, principalmente as elites e os artesãos mais habilidosos, foi sendo sistematicamente removida da terra e levada para a Babilônia. O número final que esse relato registra é de 4.600 pessoas. Pode até parecer pouco, mas muito provavelmente isso se refere aos indivíduos-chave, sabe? Aos chefes de família. O texto também deixa bem claro que nem todo mundo foi levado. Os mais pobres da terra foram deixados para trás, para cuidar dos campos e das vinhas agora sob o novo domínio. A história podia muito bem ter acabado aqui, né? Em ruínas e exílio. Mas o relato dá um salto de décadas no futuro, para um final inesperado. 37 anos depois da deportação, um novo rei sobe ao trono na Babilônia.
E aqui a gente tem o contraste final. De um lado, o destino de Zedequias, o rebelde que foi cegado e morreu na prisão. Do outro, o destino de Joaquim, seu antecessor, que já estava preso na Babilônia há quase 40 anos. O novo rei babilônico simplesmente o liberta, o honra acima de outros reis cativos e ainda garante o sustento dele, da mesa real, pelo resto da vida. E isso nos leva à pergunta final. Depois de um relato tão implacável de guerra, fome, destruição, exílio, por que a narrativa termina desse jeito? Com um único e pequeno gesto de clemência a um rei que já estava esquecido na prisão? Por que fechar uma história de ruína total com esse pequeno vislumbre de restauração? Fica aí a reflexão.